Conversa vai, Ciência vem. ciclo de palestras. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre essa coisa de novas tecnologias, porque eu não sou um usuário das tecnologias, ainda que eu reconheça a importância delas. Mas eu vou dar aqui um exemplo, ou alguns exemplos do quanto importante é isso, né? E importante num sentido muito preciso, que eu vou dizer. Eu acho que essa possibilidade de simultaneidade de fontes, né, que as novas tecnologias permitem, de fontes de conhecimento. Então, me ocorreu aqui uma questão fundamental na história, que é explicar por que a Península Ibérica, Portugal e Espanha, que literalmente foram as duas maiores potências do mundo no século XV e XVI. Pode parecer estranho isso, mas no século XV, a grande potência do mundo ocidental era Portugal. E no século XVI, a Espanha. E não só eram grandes potências, porque depois se juntaram, né? Em 1580, Portugal e Espanha se fundiram naquilo que chamam de União Ibérica. E, aparentemente, aquela união significava a criação de um império onde o sol nunca se punha. Pela primeira vez se ouviu falar disso, né? O império onde o sol nunca se punha. Porque, de fato, da Europa até a Ásia, a presença da Península Ibérica era fundamental. E todo esse poderio, todo esse poder se desfez, né, com muita facilidade. No início do século XVII, a Guerra dos 30 Anos só confirma isso, a Espanha já tinha perdido lugar, né? Já era uma potência de segunda ordem. Como explicar esse fenômeno tão complexo e tão importante? Várias tentativas de explicação foram feitas. A mais convincente, a meu juízo, é de um historiador do século XX, chamado Brodello, né? Brodello vai dizer que o que aconteceu com a Península Ibérica, a Espanha e Portugal, foi que eles, as duas, vamos falar especificamente na Espanha, né, que foi maior nesse sentido. A Espanha tinha um projeto político e econômico muito forte, né? A Espanha foi um país, foi um império muito poderoso, economicamente falando. Mas esse poder que decorre das riquezas que eram extraídas da América Hispânica, do Brasil, esse poderio, essa riqueza, se fez totalmente voltada para o passado, né? O objetivo da Espanha era, no século XVI, restaurar o Império Universal, comandado por Carlos V, o Sacro Império Romano-Germânico, a unidade política sobre a espada do imperador, e, ao mesmo tempo, restaurar a unidade da Igreja cristã, através do papado, através de Roma, né? Então, todo o poderio, todas as enormes manifestações de modernidade da Espanha se voltaram para trás, né? É como se você estivesse andando, mas sempre olhando para trás. Você vai para frente, mas olhando para trás, até que uma hora você cai, né? Você não está olhando para frente, né? Você cai e essa queda é fragorosa, né? É retumbante. Não, a explicação do Brodello, eu não tenho tempo de entrar em detalhes, mas é uma explicação muito boa, muito convincente. Na verdade, é uma modernidade que se faz olhando para a pré-modernidade, né? Se olhando para o passado. Agora, se vocês juntarem essa explicação do Brodello a ilustração disso, que é dada pela pintura, e aí eu estou discutindo agora a questão eu estou lendo o Brodello e, ao mesmo tempo, coloco aqui do lado do meu computador a obra do Velázquez, por exemplo. O Velázquez foi um pintor da corte espanhola do período da decadência da Espanha. Ele nasceu em 1599 e morreu em 1660. Ele viveu o período onde a decadência espanhola se explicita na sua agudeza máxima. Ele foi o pintor da corte de Filipe IV. Ele pintou 34 retratos desse Filipe IV, desde a adolescência até a maturidade e tal. E se vocês olharem
esses 34 retratos pintados por Velázquez, vocês vão ter uma ideia de por que a Espanha entrou em decadência, né? A figura desse homem é de tal forma desconsolada, né? Ele tem uma expressão tão derrotada, tão impotente. Se vocês continuarem acessando as telas do Velázquez, existe uma tela ou duas telas fundamentais. É o Filipe IV num cavalo, uma pintura equestre, uma pintura enorme, um quadro gigantesco. Ele está num cavalo, o cavalo está empinado, né, com todas aquelas plumas e armaduras, e você olha para frente e tem um abismo na frente do Filipe IV. Ele está empinado, prestes a cair no abismo, né? E se vocês olharem a outra tela, a tela do Conde Duque Olivares, Duque Olivares era o ministro mais importante do Filipe IV. Tem uma tela igual, exatamente igual, os dois, ele também montado num cavalo, uma estátua equestre, uma pintura equestre, e também o cavalo está precipitando-se no abismo. E se vocês continuarem na pesquisa e olharem Goya, que é um pintor já no século XVIII, já de uma outra dinastia, a dinastia Bourbon, que sucede à dinastia Habsburgo, que ainda é mais expressão dessa decadência, e olhar uma pintura como a família de Carlos IV. Carlos IV vem a ser o pai da Carlota Joaquina, que casou com Dom João VI. Se olhar o quadro da família real espanhola, pintado pelo Goya, também pintor da corte, e é inevitável não chegar à conclusão de que aquela família, obviamente, não tinha nada a dizer, não tinha lugar no mundo, né? Era um quadro grotesco, né, esse conjunto familiar. E se vocês forem fazendo, ao mesmo tempo, uma pesquisa disso, e olhando, por exemplo, o Dom Quixote, né? Dom Quixote é um livro fundamental para explicar a história da Espanha. A primeira parte do Dom Quixote foi publicada em 1605 e a segunda em 1616. E são duas partes muito diferentes, né? Tem um tom diferente. Mas, sobretudo, na primeira parte, nós temos o cavaleiro andante, Dom Quixote, que sai pelo mundo para fazer justiça, para salvar os que estão em perigo, para fazer valer a honra, né, os valores de uma cavalaria andante, que é um mito, né, um mito medieval clássico e tal, e que o Dom Quixote quer reviver, né, no século XVI, quando esse mundo já está definitivamente morto e enterrado. Quer dizer, na verdade, a tragédia do Dom Quixote, que é a comédia também, o grotesco da situação, é a história da Espanha. Quer dizer, a Espanha e a sua tragédia histórica podem ser compreendidas, a meu juízo, tão bem pelo discurso do historiador, quanto pelo discurso do escritor, não é, do Cervantes, como da pintura do Velázquez, como da pintura do Goya. Não é? Ou seja, a possibilidade de se acessar esse conjunto de fontes, de informações, e articulá-las, que é o que permite as novas tecnologias, é algo fantástico. Há 50 ou 100 anos atrás, um historiador, uma pessoa interessada em discutir essas coisas, teria que demorar muito tempo para poder acessar isso, teria que consultar em um livro, um outro livro, não sei o quê, numa biblioteca, num museu. As novas tecnologias permitem esse acesso simultâneo e articulado de fontes variadas que permitem a apreensão do objeto com muito mais força, com muito mais contundência. Por outro lado, tudo isso depende de uma certa leitura do fenômeno histórico. É preciso que alguém, primeiro, tenha uma ideia do que aconteceu, né? Tenha um conceito, né? Tenha uma tese sobre o que aconteceu com a Espanha, para aí sim construir, né, uma narrativa que permita explicar o fenômeno como um todo. Então, as novas tecnologias são fundamentais desde que se tenha ideias, né? Se saiba o que procurar e como procurar. É claro que essas novas tecnologias são importantes. Vieram para ficar e ampliaram enormemente
as possibilidades, dilataram, né, o horizonte da experiência humana, venceram, né, limites do espaço e do tempo, né, delocalizaram, desterritorializaram a experiência, né, o mundo dos indivíduos, né, o mundo, né, dos indivíduos é maior do que a paróquia dele, né, do que o local, né, experimentou o global. Tudo isso, com certeza, né, é muito importante. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Agora, essas tecnologias carregam, né, algumas distorções que o intelectual tem que apontar e não pelo prazer de apontar, né, ficar com a coisa ruim, né, mostrar que, né, aquele problema, né, aquela frase inglesa, né, good news, no news. Quer dizer, a mídia gosta de notícia ruim, né? Opera com a agenda da ruindade ou da maldade, porque ninguém gosta de dar notícia boa, né? Isso não vai para as manchetes, né? E não vem em jornal. Né, por causa disso. Né? Uma distorção importante que eu vou levantar, que tem a ver com os processos cognitivos, intelectuais, né, é que as facilidades da nova mídia, das TICs, né, gerou aquilo que nós podemos chamar, por um lado, né, de inflação do conhecimento. Mais do que do conhecimento, inflação dos data, inflação de dados brutos. Né? E há literalmente, né, uma inflação avassaladora, a informação de mais e conhecimento de menos. Tá? E tem os indexadores, tem muita coisa fazendo busca, né, colocando à disposição, permitindo o trabalho aí desses dados, né? Mas a coisa está longe de estar resolvida. Né? Estamos, nesse momento, literalmente massacrados, soterrados por dados, né? Por informações, sem saber, né, direito, né, o que fazer com elas. Porque com essa inflação de informações, dos data, né, nós perdemos a ideia de relevância. Né? Ficamos com a quantidade, sem ideia de qualidade, e sem ideia de relevância. Ficamos com impacto, mas com impactos quantitativos. A esperança é que a qualidade sai da quantidade. É verdade isso. A qualidade depende de escala. Mas se a qualidade não for buscada desde o ponto de partida, ela jamais vai ser, né, lograda, né, no ponto de chegada. Temos, conforme o João comentou aqui, temos que ter uma ideia, o conceito da coisa. Nesse sentido que eu vejo, né, com bastante simpatia, alguns filtros estão sendo criados, tá? Em termos de... eu estou pensando aqui no F1000, tá? Que é um filtro de qualidade, está sendo trabalhado aí por um universo. F1000, que no início eram 1.000 pesquisadores, tá? Hoje, mais de 10.000. De várias áreas de conhecimento. É um instituto americano, tá? Com 10.000 ou mais pesquisadores em todas as partes do globo, né, que estão tendo o trabalho, né, de ler e recensear, né, o material publicado. Um post-review system. Né, e a partir daí, né, eles tentam chegar, né, à ideia de qualidade e indexar e ranquear, né, aquele material, né, que realmente conta, que realmente vale, que realmente, né, vale a pena, né, a comunidade prestar atenção e difundir. Tá?
Isso eu acho que é uma experiência, essa experiência eu reputo, né, muito positiva, né? E esses filtros, infelizmente, ainda não foram criados, né, para o campo das humanidades e ciências sociais aplicadas. Tá? Ele está restrito à biologia, às engenharias, áreas das engenharias, né, e também, né, às ciências exatas, né, e matemáticas. Né? Mas no exemplo fica, né, e pode servir aí de paradigma, né, como algo que vale a pena ser intentado, né, em outros campos do conhecimento. O essencial, né, é vencer, né, essa barreira e sabendo que esses impactos, esses índices, né, produzem, né, toda sorte de distorções. Né. Eu já chamei aqui a atenção, né, para a paperização do conhecimento. O paper passa a ganhar do livro. Né. O paper pode ser anualizado, né, o livro não. Mas tem problemas também com o paper. Né. Ele tem que ser anualizado. Né, e gera uma obsolescência programada. Né, o que foi publicado no ano não conta mais no ano seguinte. E tem um detalhe. Se você publicar em novembro, se o ano civil termina em dezembro, tá? Nada feito. Porque não tem impacto. Não vai aparecer no índice de impacto. Então, a tendência vai ser concentrar a produção, né? Fevereiro, março, não é verdade? E por aí vai. Tá? São pequenos exemplos, né, das distorções, né, que esse sistema gera, né, e está gerando. E vai continuar gerando. E gera distorções que eu estou chamando não de acidentais, aleatórias, aí no plano dos indivíduos aí mal intencionados, aéticos, ou imorais, tá? São distorções sistêmicas, tá? Sistêmicas, e que coagem, né, o sistema das publicações, que estou chamando de sistema de comunicação de ciência. Né? Um exemplo disso, recente, aí eu termino aqui minha fala, né? Aquelas 4 revistas da área de medicina que foram impugnadas, né? E foram desclassificadas por práticas ilícitas, que parecem com plágios, que parecem com plágios, com fraudes, mas que são fraudes de outro tipo, né? Que estão sendo chamados de empilhamento. Né? As publicações combinando citações, né, de seus colaboradores. Publico aqui, publico ali, né, e, né, a indústria da citação é acionada, né, e o indexador que captura, despreocupado com a qualidade, né, registra, né, e eleva o impacto às autoras. E note bem, não importa o que está sendo citado, né, o que importa é ser citado, mesmo para falar mal. Aquele adágio popular, né, falem mal, mas falem de mim, porque vai ser computado, vai ser indexado, né, e o fator de impacto vai aumentar.